Vamos falar sobre confiança, autoconfiança, insegurança, todos esses assuntos relacionados. Vamos bater esse papo e descobrir o que é que você de fato precisa fazer para talvez as coisas possam mudar. É muito interessante porque muitas pessoas que convivem comigo ou quando acabam de me conhecer dizem que eu pareço uma pessoa muito confiante e que sei o que estou fazendo e tudo mais. O que, na realidade, eu não sabia muito bem o porquê, porque não é exatamente como eu me sinto assim por dentro, na grande maioria das vezes. E eu achava que na realidade eu fingia que era confiante. E eu diria até que em muitos dos vídeos que a gente vê por aí, né, as pessoas têm essa coisa do fake until you make it, que é você fingir até você se tornar aquilo. Mas recentemente eu vi num vídeo de um canal americano uma outra pessoa comentando sobre isso, o quanto que isso é irrealista, e aí eu descobri na realidade lá o que foi que eu fiz a minha vida toda, mas eu não sabia que fazia, e por isso as pessoas me achavam confiante. Então eu resolvi fazer esse vídeo e compartilhar com vocês um pouco desses insights e também dos meus insights pessoais, né? Porque a hora que eu ouvi aquilo eu falei, ahá, é isso que eu tenho feito a minha vida toda e não sabia o que era. Então bora lá. Tudo isso para dizer que na realidade tem dois níveis de confiança, que é basicamente um mais superficial e um mais profundo. E aqui eu diria que o segredo para você conseguir alcançar uma confiança maior é justamente você trabalhar nesses dois níveis. Eu, como sou uma pessoa extremamente perfeccionista e chata, eu acho que por isso, inclusive, eu desenvolvi bastante o nível superficial desde muito cedo, assim, desde muito jovem, que foi o que passa essa impressão para as pessoas. E eu fui olhando para o nível mais profundo bem mais recentemente, eu diria de uns 10 anos para cá. Inclusive admitindo para mim que eu tinha essas questões no nível profundo, que foi algo difícil, eu não aceitava. Mas falando então do nível superficial primeiro, o que eu tô falando do nível superficial? Eu tô falando de coisas que se tratam de competências e habilidades, tá? Mas o que é isso? Então vamos dizer aqui coisas básicas e simples. Você tem dificuldade de falar em público, você tem dificuldade de dançar. Tudo isso, na realidade, são competências e habilidades. Isso não são coisas que são dadas, né? Isso não tem necessariamente a ver com que a gente se sente somente. São coisas que podem ser aprendidas. Então, por exemplo, falar em público, tem um monte de vídeo aqui no YouTube que te ensina a falar em público. Tem inclusive cursos voltados para falar em público. Então, se você talvez fizer um curso desse e se propor de fato a aprender aquilo, aprender as técnicas, aprender as ferramentas, você vai conseguir falar em público de forma confiante. Isso vai significar que você é uma pessoa confiante? Não necessariamente. Mas você vai conseguir transpor pelo menos um obstáculo, se esse for, obviamente, o seu problema maior, por assim dizer. Para mim, falar em público nunca foi um problema, mas não no sentido de que eu tinha dificuldade para falar em público, que eu não conseguia comunicar o que eu queria comunicar. Essa não era a questão. Eu sempre tive a habilidade de fazer isso, de alguma forma. Não sei de onde isso veio, mas sempre tive essa habilidade de ter uma certa facilidade em transmitir as minhas ideias. É claro que há situações e situações que têm um pouco mais de dificuldade, dependendo do assunto e tal, mas no geral. E as pessoas interpretavam isso como sendo alguém confiante, o que nos bastidores nem sempre era verdade. Tinha situações que, pra mim, falando em público, mesmo que eu tava me sentindo extremamente insegura, meio que fingia que nada tava acontecendo e comunicava o que eu tinha pra comunicar. Apesar do medo, apesar da insegurança, e tinha cara de pau, inclusive, às vezes, de comunicar e fazer apresentações no trabalho de assuntos que eu nem sabia muito bem, não tinha me preparado, meu chefe me punha lá para apresentar de último segundo, às vezes para falar com o investidor, gente. Porém, se você tem muita dificuldade, você trabalhar nessas competências e habilidades vão fazer toda a diferença. A mesma coisa quando se trata de dançar. Você vai em situações sociais, num casamento, numa festa, e aí você fica muito acuado, sem jeito, não consegue dançar? Poxa, talvez um curso de dança te ajude muito. Então vê aí qual que é o seu calcanhar de Aquiles e talvez invista em competências e habilidades para te auxiliarem aí nesse processo. Te indico, claro, começar talvez pelo YouTube, não é mesmo? Que aqui tem um monte de conteúdo gratuito para você acessar. Se aí você tiver tempo, recurso, interesse, energia, aí você começa a investir o seu dinheiro para aprimorar e talvez desenvolver ainda mais.
Bom, acho que com ponto 1 já ficou claro para vocês o que eu quero dizer, que só a gente trabalhar com competências e habilidades não significa que eu vou ser de fato uma pessoa segura, me sentir segura, porque eu posso ainda assim performar e executar tarefas, mas dentro de mim sentir um desconforto muito grande. E aí entra o nível 2, que é o nível profundo. Vai ter a ver com outras coisas às quais a gente acredita, outras coisas relacionadas à nossa infância, à nossa criação, a nossa educação escolar, dentro de casa, na igreja, com os amigos, com os vizinhos, na família estendida e assim por diante. E aí a gente pode ter, às vezes, dentro da gente essa percepção, às vezes inconsciente, inclusive, de falta de merecimento, de amor próprio, de menos-valia. A lista é grande do que é que pode estar causando esses sentimentos de incapacidade, de inferioridade, de não ser inteligente o suficiente. Às vezes você tinha um irmão que ia super bem na escola enquanto você tinha muita dificuldade. Não sei. Tenta analisar aí o seu caso. E para a gente poder trabalhar nesse nível profundo, eu diria que número 1, a autoanálise, a autocrítica e a reflexão vão te ajudar muito. Porém, não somente. Se esse é um problema muito grande e muito significativo na sua vida, eu diria que aqui talvez você precise de uma terapia individual. Porque aí sim, junto com um profissional, ele vai poder segurar na sua mão e acompanhar passo a passo o que é que realmente está causando isso. Você pode começar sozinho, claramente, talvez quando você está exposto a alguma situação de, por exemplo, falar em público, você se perguntar o que é de pior que pode acontecer nessa situação? Por que eu tô com tanto medo? Talvez as respostas vão ser porque eu tenho medo das pessoas me acharem burro, eu tenho medo das pessoas rirem de mim, eu tenho medo de não comunicar o que eu preciso, eu tenho a necessidade de convencer as pessoas, eu tenho a necessidade de ser perfeito, tenho a necessidade de performar. E aí você pode ir pensando você com você mesmo. Obviamente, essa autoanálise, esse exercício interno fazem toda a diferença. Mas se você puder ter um acompanhamento de um profissional que vai ter as ferramentas certas para te auxiliar, aí sim o caminho fica ainda um pouco mais suave e talvez você consiga ter ferramentas específicas para a sua necessidade, a sua realidade, o seu caso. Quero dizer aqui que sim, a mudança de mentalidade faz a gente melhorar, aprimorar a nossa autoconfiança, a nossa segurança. A gente pode olhar sim para as competências e habilidades e elas são ferramentas preciosas, assim como eu disse na minha vida, isso sempre funcionou. Mas funcionou entre aspas, por quê? Era a percepção alheia, quando na realidade por dentro eu continuava me sentindo insegura. Então também quero te alertar para ficar um pouco atento a esses vídeos que vão dizer assim, fique confiante depois disso, porque eu acho muito difícil que isso aconteça. A mudança de mentalidade, ela sim faz parte, ela vai te auxiliar muito, mas tem coisas que você vai ter que pagar o preço e vai ter que fazer para conseguir conquistar isso aí que você quer, que é a confiança e a segurança nesse caso. Também quero te lembrar que nunca é tarde demais para começar. Então, se você puder começar com uma coisa no pequeno, você não precisa sair fazendo tudo de uma vez. Na grande maioria das vezes, quando a gente quer fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada. Entenda que as coisas são um processo e que você não precisa se tornar confiante de um dia para o outro, mesmo que você tenha uma apresentação importante na semana que vem. Então, se ela é na semana que vem, foca aí nas habilidades e competências de falar em público e quais são as coisas que você pode começar a considerar para que isso seja um pouco mais suave. E quem sabe o primeiro passo na sua jornada aí de autoconfiança. Bom, e aí, gente, o que é que você vai começar a fazer ainda hoje para tentar desenvolver pelo menos alguma habilidade nova ou competência que você ainda não tem, mas pode vir a ter? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que ele tenha sido útil e que você possa deixar o like aqui para mim, por gentileza. Aqui a gente compartilha conselhos e palpites sobre os mais variados assuntos e vai ser uma alegria ter você aqui como um dos meus inscritos e quem sabe a gente se rever mais uma vez. Se cuidem, tchauzinho!